paz do Senhor para os irmãos que já estão chegando, Isabela, Rosane Ag, que Deus abençoe. Estamos aqui só aguardando um pouquinho, chegar mais esse povo, né, para que a gente possa começar o nosso culto ao Senhor. Na certeza, Elisângela, seja bem-vinda. Deus abençoe. Júlia Reis. Amém, Deus abençoe. Creuzinha, seja bem-vinda, Creuzinha. Saudade de você. Fez aniversário. Essa pandemia, a gente nem pôde aí cantar um parabéns, né, Creuzinha? Mas ano que vem nós vamos fazer uma festa. Nós vamos dar início ao nosso culto e sabendo que Deus é o nosso socorro bem presente, né? E eu amo o Salmo 121 e eu quero declarar esse salmo aqui para você essa noite, junto comigo, que nosso Deus é o guarda fiel do seu povo, na certeza que Deus nos guarda mesmo. Marcinha, seja bem-vinda, Marcinha, Sebastiana. Então nós vamos começar falando do Salmo 121, que é um salmo conhecido de todos, mas é um salmo assim que tem tudo a ver, né, quando a gente está em dificuldade e Deus realmente, a gente eleva os olhos para Ele e nos socorre sempre. Amém? Então diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Senhor, engrandecido seja o seu nome. Senhor, nós viemos diante da tua presença te agradecer pela oportunidade de separarmos esse tempo, para estarmos conectados contigo. Te pedimos, Espírito Santo, que tu venha falar aos nossos corações essa noite, trazendo a revelação de tudo que tu quer falar ao nosso coração. E eu já te agradeço, Pai, por esse momento. E nós vamos agora convidar o Patrick para estar aqui louvando ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém? Paz, boa noite, paz a todos, a paz, pastora. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, né, reunidos aqui no nome do Senhor, para estarmos entoando cânticos a Ele, Bem, Patrick. entronizando. Paz, pastora. Pode fechar Então, a porta por causa do barulho. Amém. Eu sei como é que é essa situação. Sabe, né? O A nosso estúdio, né? O nosso estúdio é muito acústico, né? Vamos aqui, né, hoje, nessa noite, entoarmos 2 cânticos a Deus e que você, que talvez conheça essas canções, que você libere as palavras entendendo aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. São nossas coroas, lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Deus. Não conseguimos reter, e junto com os anjos
cantamos em uma só voz. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti. Não conseguimos conter, lançamos nossas coroas, lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos, e junto com os anjos, cantamos em uma só voz. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te coroamos, te coroamos, te coroamos, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Declarar que ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Senhor, seja exaltado sempre através das nossas vidas, Senhor. Declaramos a tua grandeza, o teu poder, declaramos que em ti nós confiamos, reconhecemos o teu domínio, reconhecemos o teu poder sobre céu, terra e mar. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o seu nome, porque diante de ti não há impossível, diante de ti as situações podem mudar a qualquer momento, Pai. Tu és aquele que remove as dificuldades para o teu povo passar. E eu te louvo e engrandeço o teu nome para a glória do Senhor. Nós declaramos, Pai, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, todavia nós vamos continuar te adorando, porque te amamos, não por aquilo que tu vai fazer ou nos dar, mas nós te amamos, Senhor, pelo aquilo que tu és, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, essa noite, Deus sempre traz uma palavra de acordo com a nossa necessidade. Se você parou hoje diante dessa live, é porque você tem a certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta do Josué, né, que é o grande sucessor de Moisés, né? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 13. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero já declarar a você que não há barreiras. Aquilo que está impedindo a sua vitória hoje, o Senhor vai remover, porque Ele é o Deus que remove todos os obstáculos e entrega a vitória nas suas mãos. Essa noite Deus preparou para trazer algo muito maravilhoso para a sua vida. Eu tenho a certeza que ao terminar essa live, você não será a mesma pessoa. Aquilo que você achava difícil, você vai ver que não é difícil para Deus. Aquilo que você dizia que não dava para você, Deus vai te mostrar um novo caminho. Aquilo que você dizia que era um impedimento, Deus vai tirar essa noite, porque Deus quer te abençoar. É tempo de receber tudo que Deus tem para nós. Esse é o tempo. Amém? E lá em Josué, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Senhor, engrandecido seja, Deus, o teu nome. Nós declaramos essa palavra, a palavra profética para a nossa vida essa noite. Nós tomamos posse e te pedimos, Espírito Santo, que tu traga revelação ao meu coração dessa palavra e de quem está conectado comigo agora. Senhor, eu te louvo, engrandeço o teu nome e declaro, Pai, que tu és o mesmo Deus ontem e hoje será eternamente o mesmo Deus. O Deus que levou Josué experimentar o milagre, é o mesmo Deus que quer fazer você experimentar o milagre hoje, porque hoje é dia de milagre. E eu oro já agradecendo ao Pai por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o meu tema essa noite é: o segredo é seguir a arca. Quando você segue a arca, você não perde o alvo. Quando você segue a arca, você vê todos os obstáculos saindo da sua frente. Então, nós vamos trabalhar nesse tema hoje. O segredo é seguir a arca. Porque naquele tempo, naquele momento, o Jordão era um impedimento para o povo receber a promessa. Eles precisavam atravessar o Jordão para receber a promessa de Deus. E como que eles poderiam atravessar esse Jordão
Se o Jordão sempre foi um rio que transbordava, era um rio que não dava trégua mesmo. Então era impossível que aquele povo atravessasse o Jordão sem uma ação divina. Então, naquele momento, o Jordão era o impedimento para aquele povo receber a promessa. Então, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente começar a desenvolver essa mensagem hoje. Qual é o Jordão que está impedindo que você alcance as promessas de Deus hoje? Todos nós temos o Jordão a vencer. Aquele povo tinha o Jordão para atravessar para receber as promessas. E eu tenho certeza, se a ação divina não tivesse entrado naquele momento ali, aquele povo não tinha como atravessar o Jordão. Por isso o Espírito Santo começa a te perguntar essa noite, qual é o Jordão que está impedindo que você receba as promessas de Deus? Então nós vemos aqui que, primeiro, a gente quando pergunta para nós mesmos, qual o Jordão que está atrapalhando a minha vida? Sabe, aí eu te faço outra pergunta. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Eu tenho, às vezes, pensado e me preocupado com algumas coisas que eu tenho ouvido de certas pessoas. Sabe, o nosso relacionamento com Deus é o termômetro que vai hoje dizer a você que nível que você está com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é que garante a nossa vitória. Sabe, tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira levando um relacionamento de qualquer jeito com Deus. Aí, de repente, visita uma igreja, lá recebe uma profecia. Fica encantado com a profecia. Olha, Deus está me dizendo que tem uma macumba na sua vida. Olha, Deus está me revelando isso. Aí, a partir daquela profecia, a pessoa se converte. Como é que é isso? Aí começa a buscar Deus, eu estou firme com Deus, a minha fé não é vacilante. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Para você receber as promessas de Deus, não precisa do homem hoje dizer, eis que eu te digo, eis que tem uma promessa para você. O teu relacionamento com Deus vai dizer para você hoje se as suas promessas estão chegando ou não. Sempre haverá um impedimento para a gente receber. Mas a gente já tem uma garantia que, através da aliança que nós fizemos com Jesus, nós somos co-herdeiro das promessas, de tudo que pertence a Jesus, pertence a nós. E às vezes tem pessoas que dependem de uma profecia para ter um relacionamento com Deus mais estreito. Não. O meu relacionamento com Deus, ele precisa ser estreito, independente do que eu estou passando hoje, independente do que eu estou esperando, independente se eu estou sentindo o cheiro da chuva, independente se eu já estou sentindo a promessa chegando, já batendo na minha porta, não é por isso que eu vou, sabe, me achegar mais a Deus. Querido, a sua vitória depende de você seguir a arca hoje. A arca no Antigo Testamento, ela representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, o povo fazia o acampamento em volta. Ninguém queria ficar longe da arca de Deus. Eles armavam suas tendas de acordo com onde a arca estava estabelecida. Então, se você quer ter vitória hoje, eu quero já começar a falar para você que o segredo é seguir a arca. Ou seja, o segredo é você manter um relacionamento íntimo com Deus e não abrir mão dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ter um alvo, o teu alvo tem que ser Jesus. É Ele que vai abrir o que está fechado, é Ele que vai fazer com que o Jordão se separe para você atravessar seco, é Ele que vai se manifestar na sua vida para que as promessas cheguem. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você que já está na igreja, você que já é crente cascudo, que está há anos, como você tem feito a obra de Deus? Tem feito de qualquer jeito para o homem ver? Ou você tem feito a sua obra para ser aprovado por Deus? Porque uma coisa é o homem te aprovar, a outra coisa é Deus te reprovar. Porque muitas das vezes o homem bate palma para a tua obra e Deus está cancelando e dizendo, eu não quero essa obra. Então, nós precisamos, essa noite,
para que esse Jordão, sabe, se abra na nossa vida e a gente alcance as promessas, nós vamos primeiro nos preocupar em avaliar como está o nosso relacionamento com Deus. Segundo, como eu tenho feito a obra de Deus? Porque, em primeiro lugar, eu quero te dizer uma coisa. Deus não está preocupado primeiro com a sua obra. Deus está preocupado primeiro com o seu relacionamento com Ele. Depois vem a obra. Porque se você não tiver um relacionamento estreito com Deus, comprometido com Ele, que obra que você está oferecendo a Ele? Uma obra para o homem aprovar? Querido, é tempo de Elias. É tempo de Elias se levantar novamente, aonde o profeta Elias, ele estava tão preocupado em ser aprovado por Deus, que ele não estava nem aí em ser reprovado pelo homem, ao ponto de chegar para o rei Acabe e dar uma péssima notícia para o rei. Se prepara, porque haverá uma seca de 3 anos e meio. Ele não levou boas notícias, mas ele era mensageiro do Deus Altíssimo. Então, nós precisamos entender essa noite que o segredo, sabe, da gente receber as promessas hoje é seguir a arca, é seguir a Cristo, é ter um relacionamento estreito com Ele, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Não deixar que ninguém, nada nem ninguém, venha embaraçar a tua caminhada com Ele. Então, eu quero te fazer mais uma vez a pergunta: qual é o Jordão que está impedindo que você receba a promessa? Será que é a preguiça? Tem muito crente preguiçoso hoje, irmão. Tem crente que só lê a Bíblia quando vai na igreja. E tem outra, sabe? Eu quero manter a minha tradição, eu sou meio tradicional nisso aí. Sabe, eu tenho o prazer de levar a minha Bíblia para a igreja, porque como é bom anunciar esse livro, como é bom você riscar os versículos que te chamam a atenção. As pessoas hoje vão para a igreja, eu não condeno que você tenha a Bíblia no celular, eu também tenho. Mas como pode, você vai para a igreja, chega na hora do culto, você abre o seu celular e acompanha o culto no seu celular. Cadê a tua canetinha para anotar o que o Espírito Santo falou com você? Entendeu? Então, nós precisamos hoje deixar essa preguiça de lado e desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Será que nós estamos sendo fiéis a Deus na nossa obra, no nosso relacionamento, nas nossas atitudes? Será que nós temos murmurado no nosso privado? Será que nós temos murmurado na nossa intimidade, no nosso banheiro, quando eu entro dentro do banheiro, quando eu subo a escada? Será que eu tenho murmurado por alguma coisa? Ou eu tenho dito, oh, Senhor, me ajuda, me restaura, me renova, me ensina, me capacita a ver como tu está vendo a minha vida? Sabe? Então, nós precisamos entender hoje que nós não podemos ter qualquer relacionamento com Deus. Nós não podemos fazer qualquer obra para Deus. A nossa obra para Deus tem que ser com excelência. Eu não vim aqui essa noite para falar para você aquilo talvez que você gostaria de ouvir, mas quero falar para você o que o Espírito Santo está mandando. Ele está mandando te perguntar qual é o Jordão que está impedindo que você alcance sua promessa hoje. Porque o povo que era liderado por Josué, eles eram liderados para receber a promessa. Mas existia um impedimento, que era o Jordão. E aí? Como que esse povo alcançou a promessa? Primeiro, que Josué, quando começa a preparar o povo para atravessar o Jordão, lá em capítulo 3, versículo 5, Josué diz assim para o povo: olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A nossa santificação tem que ser diária. Nós não podemos, procurar uma santificação porque a promessa está chegando, porque eu quero receber algo de Deus, não. A nossa santificação hoje tem que ser diária, porque o Senhor a qualquer hora virá buscar a igreja. E Josué disse para o povo: olha, vocês vão ter que estar atentos para ouvir a voz de Deus quando chegar perto do Jordão. Mas antes vocês vão ter que se santificarem, porque amanhã o Senhor fará coisas tremendas diante dos olhos de vocês.
Sabe, Josué estava preparando aquele povo para ver as águas do Jordão se separarem e aquele povo passar seco e herdar as promessas. Porque, na verdade, o Jordão era realmente um impedimento para aquele povo herdar as promessas. E aí Josué, como muito sensível, Josué foi um homem muito sensível, ele aprendeu com um professor chamado Moisés, que ele foi bem discipulado por Moisés, ele era atento. Sabe, quando eu fico pensando assim, sabe, às vezes as pessoas olham, como Deus pode ter colocado uma tarefa tão importante na mão de Josué quando Moisés morreu? O que Josué fazia? Quando você para e analisa a tarefa de Josué junto a Moisés, sabe o que Josué fazia? Ele segurava a capa de Moisés. Quando Moisés chegava no lugar, ele tirava a capa, botava. Quando Moisés saía, ele pegava a capa, mas ele tinha ouvidos para ouvir e olhos para ver tudo que Moisés, o seu professor, fazia. Então, ou seja, ele passou por uma escola de um homem que conhecia Deus, que ouvia Deus falar, que Deus falava com ele no monte, aonde o povo não queria, mas ele encarava a voz de Deus. Então, Josué foi um discípulo de alguém que conhecia verdadeiramente a Deus. Então, o que Josué prepara esse povo para ver o espetáculo que Moisés viu, que foi a abertura do Mar Vermelho? Josué contemplou a abertura do Jordão. As águas se separaram e o povo passou a seco. Mas Josué precisou preparar o povo. Sabe como que Josué preparou o povo? Olha, nós vamos encontrar desafios, mas a promessa está de pé. Nós vamos encontrar dificuldades, mas a promessa está de pé. E aí, qual foi a orientação de Josué para esse povo? Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Para a gente conseguir alcançar essa promessa, nós vamos seguir a arca. Aonde a arca for, nós vamos. Porque a arca é a presença de Deus. E Deus realmente vai garantir a vitória. E hoje a gente vê, sabe o que, irmãos? Tem pessoas hoje levando o relacionamento com Deus de qualquer jeito. Sabe? Às vezes, passo a noite toda numa festa. Acorda cansadíssimo, mas vai trabalhar porque não pode perder o emprego. Mas se vai um aniversário, o bolo é cortado à meia-noite, não vai ao culto de manhã porque está cansado. Que relacionamento eu tenho tido com Deus? Qual tem sido a minha preferência com esse que abre o caminho para... Que relacionamento tenho eu com Deus para remover as dificuldades que impedem que eu receba essa promessa? Como tem sido o meu relacionamento? Irmãos, nós vamos colher o que nós plantamos. Sabe? E aí eu fico pensando assim, como nós podemos, sabe, ver as promessas acontecerem na nossa vida se tem muito crente fazendo barganha com Deus, como se Deus não fosse onisciente, onipotente, onipresente, sabe? Ou seja, esse Deus vê tudo que nós fazemos. Tudo. Você pode mentir para o seu pastor, você pode mentir para a sua pastora, você pode mentir para a sua liderança, mas eu desafio você a mentir para o Deus que te conhece, para o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Então, muitas coisas estão demorando a acontecer, porque o homem precisa entender que nós temos que seguir a arca para receber o que nós temos que receber de Deus, porque as promessas estão de pé. Elas não vão falhar. Quem pode falhar é você. Então, o segredo é seguir a arca. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 3, aqui, né? O versículo 3, é o capítulo 3, né? Nós vamos ver aqui o que diz o versículo 3 do capítulo 3 de Josué. Olha, preste atenção. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virde a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui. O que Josué estava dizendo?
Você quer ter sucesso? Você quer ter vitória? Segue a arca. Você quer ser bem-sucedido? Segue a arca. Você quer ser honrado? Segue a arca. Sabe o que Deus está falando com você? Seja o que for, segue a Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, ele tem que ser seu alvo. Aqui nesse versículo 3, Josué foi um instrutor tremendo desse povo. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade que Deus havia colocado nas mãos dele. Mas Deus falou o que para Josué? Josué, se esforça. Não olhe para trás, olhe para mim, se esforça, medita dia e noite na minha palavra. O que é? Medite em mim, siga aquilo que eu vou te falar. E Josué, prontamente, sabendo que havia um desafio, ele disse para o povo: olha, aonde a arca passar, que os levitas que vão conduzir a arca, vocês vão atrás. Porque vocês vão se dar bem, hein? Porque eles vão passar aonde vocês, como seres humanos, não poderiam passar sem a ajuda de Deus. E aqui nós vemos o quê? O que Jesus diz lá em Mateus 6,33? Busque primeiro o meu reino, e as demais coisas eu vou fazer chegar nas suas mãos. E aqui, queridos, nós vamos ver aqui, refletir de novo no versículo 13, que diz: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor pousarem nas águas do Jordão, o que ele estava querendo dizer? Quando os sacerdotes colocarem os pés dentro da água do Jordão, as águas vão se secarem, elas vão se tornar, sabe, sem nenhum empecilho para você passar. Mas é necessário que esses sacerdotes coloquem os pés. Por que Deus ensinou esse povo assim? Porque os sacerdotes tinham vida de santidade. E aonde eles colocavam os pés, significava o quê? Era uma ação divina. Era como se eles estivessem agindo com a vara de Moisés. Porque quando o Mar Vermelho se abriu, Deus falou o quê para Moisés? Moisés, toca nas águas com essa vara. E ele tocou. E o que aconteceu? O mar se abriu. A mesma coisa aconteceu com Josué, quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do Jordão. As águas realmente se secaram. Por quê? Havia comprometimento com esses homens. Eles eram comprometidos, havia integridade e santidade na vida deles. E aí nós vemos aqui a diferença. Quando eu penso assim, que mistério é esse das águas do Jordão? Você vê que tudo está interligado. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão, Naamã, de início, que resistiu. Eu mergulhar no Jordão? Esse rio é muito sujo. Diga lá para o profeta se não tem um rio mais limpo. Eu conheço o rio Farpá, que é muito mais limpo que o Jordão. E aí Eliseu falou assim: não, fala para ele mergulhar no Jordão, porque é no Jordão que ele vai ter que mergulhar. Sabe por que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão? Porque as águas do Rio Jordão tinham associação com coisas sagradas, porque os pés do sacerdote, quando pisaram no Jordão, aquelas águas não ficaram mais comuns. Eram águas que, quando o leproso mergulhou, ele saiu curado, porque havia associação com as coisas sagradas. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Lá em Mateus 6,21 está escrito o seguinte: pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, nós precisamos entender isso, que muitos às vezes falam assim: onde eu colocar os meus pés, a terra é minha. Não é assim que funciona não, hein? Não é bem assim não, hein? A maneira como você se relaciona com Deus, a maneira como você faz a obra de Deus, a sua vida pode ser um sucesso ou um fracasso. E aí tem muito crente que diz: aonde eu boto a planta dos meus pés, a terra é minha. Não é bem assim, não.
há santidade na sua vida, você tem que renunciar do pecado, você tem renunciado à sua própria vida, você tem dito não para as coisas que te agradam, para ceder à vontade de Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você acha que é de qualquer jeito? Não é mesmo. Deus tem promessas para você, mas é necessário que hoje você faça uma avaliação do seu relacionamento com Ele. Avalie como você tem feito a obra dele. Avalia. Ou você tem feito uma obra de maquiagem, só para o homem ver. Porque a obra para esse Deus que eu falo contigo hoje não pode ser de maquiagem, tem que ser verdadeira, tem que ser uma obra de raiz, tem que ser uma obra de renúncia, tem que ser uma obra de efeito, tem que ser uma obra aprovada por Deus, como Deus aprovou a obra de Elias. O profeta Elias não estava nem aí para aplauso dos homens, ele queria ser aprovado por Deus. Então eu quero assim deixar para você hoje que é muito interessante você repensar qual é o Jordão que está impedindo que você alcance as suas promessas. Porque esse Deus que fala contigo essa noite, ele diz que seja qual for o Jordão, vai ser removido de acordo com a vida que você tem comigo. Então santificai-vos, porque amanhã fará Deus maravilha no meio de vós. Olha que coisa gloriosa. E aí eu quero refletir com você no versículo 17 de Josué 3. Vamos lá. Versículo 17 diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Enquanto todo o povo não passou, as águas não se tornaram ao seu rio, ao seu lugar. Você está entendendo? Você pode ter muita luta, você pode ter muita dificuldade, querido, mas enquanto você não receber tudo que Deus te deu em promessa, tudo que Deus te prometeu, você pode escrever o que eu estou te falando hoje. Quando ele abre o Jordão e fica seco, vai continuar seco até que passe todo o povo de Israel. Sabe o que Deus está falando para você? Ele não faz nada pela metade. Deus é um Deus de promessa. Deus tem início, meio e fim. O que ele te prometeu em aliança, ele vai cumprir. Mas ele volta a te perguntar: qual é o Jordão que está na tua frente, impedindo que você receba as suas promessas? Enquanto, querido, houver santidade, houver fidelidade ao Senhor, todos os impedimentos serão removidos. Não tem como não ser. Não tem. Agora, não é de qualquer jeito. Tem pessoas que esperam receber uma profecia para se relacionar com Deus. Parece que vai se relacionar com medo. Ah, estão fazendo macumba comigo. Aí ora de manhã, de tarde, de noite, lê Bíblia, jejua. Daqui a pouco esquece, sabe por quê? Relacionamento não nasce na carne, nasce no espírito, irmãos. Relacionamento com Deus não nasce da vontade do homem, mas nasce da vontade do espírito. Tudo que nasce na carne não prevalece, mas tudo que nasce no espírito permanece. Você está entendendo? Por isso que há fogo de palha. Tem gente que tem dia que é um fogo de Deus, dança, pula, canta, busca o Senhor, jejua 24 horas, jejua 48 horas. Daqui a pouco o fogo acaba. E aí? Que relacionamento é esse, não da carne? Querido, eu estou falando de relacionamento que nasce no Espírito. O relacionamento que nasce no Espírito, além de ser verdadeiro, é permanente. Assim como nós sentimos necessidade de beber água, assim é o relacionamento com Deus. Assim como nós temos necessidade de almoçar, jantar, é a nossa necessidade de ter relacionamento com Deus. A presença de Deus permanece até que toda obra seja concluída na sua vida. E aí, quando tu vai para o céu, ela continua com você. Ela nunca acaba. Então,
Os pés do sacerdote representavam naquele momento a vara de Moisés. Você está entendendo? A vara já não existia, mas os pés santos dos sacerdotes estavam ali. Olha que coisa interessante. Olha que coisa assim, eu fico assim pensando, né? Que tarefa linda. Eu acho tão lindo o chamado dos levitas, sabe? O mundo muda, a evolução acontece, mas a palavra é eterna. Pessoas mudando muitas coisas, né, na igreja, mudando muitas coisas, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é imutável. Eu acho tão bonito quando há um chamado levítico. Que responsabilidade, né? Você ministrar o Senhor, você levar a igreja à adoração, você tocar um instrumento, porque foram os levitas, sacerdotes levitas, que foram conduzindo a arca do Senhor e o povo passou a seco no Jordão. Você está vendo que coisa linda? Sabe? Como Deus usa as pessoas, como Deus prepara. Então nós precisamos entender isso hoje. O altar de Deus é lugar santo. A gente, para subir no altar de Deus, ministrar ao Senhor uma música, tocar um instrumento, a gente não pode ter relacionamento que nasce na carne, não. A gente tem que ter um relacionamento que nasça no espírito, para que o instrumento que você toque emita um som na igreja que traga cura e libertação. Senão vai ser só um eco, como um tambor do mundo, como um som que sai de uma guitarra em qualquer show. Querido, é muito sério o chamado levítico, sabe? Quando eu olho que Deus usou os sacerdotes levitas para conduzir o povo a receber as promessas de Deus, sabe? Eu fico maravilhada. Então, vamos pensar nisso no nosso chamado, na obra que Deus te chamou. Se Deus não te chamou para ser levita, chamou você para trabalhar na escolinha, para ser do apoio, ou para ser o intercessor, para preparar a ceia, sabe, do Senhor, sabe, seja o seu chamado qual for. Faça com excelência, santificai-vos, porque através da sua vida o Jordão vai secar e o povo vai passar e vai receber a promessa de Deus. É algo glorioso. Então, a travessia, irmãos, do Jordão marcou a história de um povo. A partir, sabe, do momento em que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão, as águas do Jordão passaram a ter associação com as coisas sagradas. Olha que coisa linda. Sabe, a nossa vida é que se move sobre essa terra. Sabe, você não é qualquer um. Você é um instrumento, um canal de Deus aqui na terra. Sabe, quando você consegue ver isso, que seja qual obra que você esteja fazendo para o Senhor, seja em cima do altar, seja no anonimato, a sua obra bem feita, em santidade, vai trazer um progresso para o reino tão grande, vai mudar situações, pessoas serão transformadas através da sua vida. Então, nós precisamos hoje entender isso, que por isso, antes de qualquer coisa acontecer, antes do Jordão se secar, Josué falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, hoje, eu quero convidar você a pensar e repensar nisso. Santificai-vos, igreja, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de nós. A igreja do Senhor é o corpo dele aqui na terra. A igreja do Senhor precisa buscar santificação, porque nós somos um canal profético aqui na terra. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida, não é através da pastora só, não é através do diácono, diaconisa, dos levitas, não é através de você que tem o Espírito Santo. Deus quer fazer algo glorioso através da sua vida. E eu creio que essa noite, você que está aqui nessa live, você vai começar hoje a entender que você não pode abrir mão da sua promessa. O que você precisa hoje é se santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas através de você. Vai ser coisa assim gloriosa e maravilhosa. Não abra mão da promessa. Você já pensou se Josué, quando olhou aquele rio Jordão transbordando daquele jeito, ele não tivesse tido a escola que ele teve com Moisés,
e ele não tivesse, sabe, sendo guiado por Deus, ele não sabia instruir o povo. Então, o segredo que ele passou para aquele povo, santificai-vos e siga a arca. Sabe, não há mistério. Não tem mistério para você receber a promessa. Não existe. Não precisa fazer força. Não precisa usar botas de chumbo, nem carregar saco de 100 quilos nas tuas costas. O que você precisa é se santificar, seguir a arca para receber as promessas de Deus. A arca representava a presença de Deus. E quando nós seguimos a Jesus através da sua palavra, é impossível que as promessas não cheguem na nossa vida. A gente sempre vai ter um testemunho para contar, porque é assim que Deus trabalha. Sabe, nós não podemos ser crentes religiosos, não, irmãos. Que um profeta chegue na minha casa para falar alguma coisa para mim? Não. Se Deus não mandar nenhum profeta, eu já tenho a profecia aqui, que é a palavra de Deus, na minha mão. O que eu preciso é me santificar, seguir a arca e receber as promessas de Deus. É isso que eu vou precisar. E é isso que você precisa. Não abra mão do que Deus te prometeu. Tem luta? Muita. Mas Deus te perguntou no início e está te perguntando no final. Qual é o Jordão que está impedindo que tu receba a tua promessa? Qual é o Jordão? Pensa nisso. O Espírito Santo vai revelar algo tremendo para a tua vida. Não tem segredo. Não tem mistério. Não tem. Nega-se a si mesmo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas através de nós, irmãos. Nós vamos ver maravilhas de Deus, mas não é de qualquer jeito. Não é. A igreja do Senhor não é clube, não é oba-oba, não. É renúncia, é santidade, é sacrifício, sim. Mas a alegria, a glória é demais. Que coisa gloriosa quando você fala, pastora, quero dar um testemunho de uma promessa que eu recebi. Sabe? Eu fico tão feliz como se fosse a minha que chegou. Sabe? Que a tua vitória é a minha vitória. Não há mistério, não, irmãos. Não tem mistério. A única coisa, santificai-vos e seguir a arca. Só isso. Se você se santificar e seguir a arca, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Você está entendendo, igreja? É isso que Deus quer que você entenda. Deus quer que tudo nasça do Espírito e não da carne. Porque tudo que nasce do Espírito é permanente. E tudo que nasce da emoção é passageiro. E nós não podemos ter um relacionamento emocional. O nosso relacionamento com esse Jesus que amamos tanto tem que ser pelo Espírito. Amém? E eu quero declarar para você que quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, sabe quando foi? Foi no sábado, quando eu estava estudando para pregar domingo de manhã, que eu orava, Senhor, o que eu prego domingo de manhã? E eu tive muita dificuldade de saber o que eu ia pregar. Eu tive dificuldade, sabe, de ouvir o que era mesmo para domingo de manhã, o que era para hoje. E aí, depois eu fui orar, acalmar meu coração, porque Deus, para falar com a gente tem que parar. A gente não pode ser um papagaio. Não, vamos parar para ouvir. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu entendi. Porque o culto de domingo de manhã na nossa igreja foi um culto muito profético. Foi tão profético que o Espírito Santo falou, diga para a igreja que em um ano eu vou fazer grandes coisas no meio desse povo. Em um ano, pode marcar, porque ele não mente, não. E aí depois Deus confirmou essa palavra aqui para mim, fazendo a live hoje com você, que não há mistério. Não fique conturbado, porque está demorando. Ai, minha promessa que eu não chego, querido. Santificai-vos e seguir a arca. Tu não vai errar o caminho, não. Não tem dificuldade, não tem pedra que ele não remova, não tem luta que tu não vença, não tem adversidade que tu não passe por cima. Não tem. Porque Deus, quando ele tem uma promessa para você, ele não quer que tu dê a tua ajudinha. Ele tem recursos próprios para te levar a alcançar a promessa. A única coisa que ele quer é que você se santifique e siga a arca. Só isso. Você está entendendo? É isso que ele quer.
E às vezes a gente quer dar ajudinha. Imagina, ele não precisa de ajudinha, ele é o Senhor da nossa vida. Ele tem o poder de secar as águas do Jordão e o povo atravessar para o outro lado e receber a herança. Entendeu? É ele que faz. Agora o povo teve que se santificar, né, irmão? E obedecer à voz de Josué e seguir a arca. Amém? Então eu estou assim louvando a Deus porque é tão bom a gente dar o recado de Deus, né? E quando a gente ministra para um povo de acordo com o que Deus ministrou no nosso coração, eu tenho certeza que o nosso tempo aqui foi muito rico. Eu tenho certeza que você, nessa live de hoje, você vai acordar amanhã diferente, porque não precisa carregar sacos pesados nas costas, não precisa fazer nenhuma coisa que você não possa. Nenhuma. Deus não vai te pedir nada que tu não possa fazer. Santificai-vos e seguir a arca, só isso. E as promessas virão nas tuas mãos. É tempo de Deus abrir portas. É tempo de Deus te colocar numa casa própria. É tempo, ó, eu vejo tantas promessas chegando na tua vida, irmão, na minha vida, que eu estou maravilhada. Deus tem me preparado para receber. Eu sei que eu vou ter muitos testemunhos para contar, como você vai ter também, mas eu não posso me santificar por um dia. Eu tenho que ter vida de santificação e seguir a arca todos os dias da minha vida. Amém? E aí sim eu vou cantar o hino da vitória. Amém? Eu quero assim estar agradecendo de estar com você nesse tempo aqui que estivemos juntos. Foi um tempo precioso. Vou dar um beijo para você no teu coração, um beijo para Marlene lá em Pato de Minas, que é uma pessoa que eu aprendi a amar, que é uma pessoa que não perde uma live nossa, e dizer para você que Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E mais uma coisa, você não tem poder de secar o Jordão, mas Ele tem. Faça a tua parte, porque a dele está pronta. Faça a tua parte, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Então, nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor desse tempo que nós tivemos juntos, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque tu tem nos ensinado, Senhor, um evangelho vivo. Nós não podemos viver um evangelho de fachada. Nós não podemos viver um evangelho momentâneo. Nós temos que viver a palavra eterna, que é uma palavra, Pai, que nos leva à eternidade, que nos leva a vivenciar as promessas que tu tens para nós. Senhor, eu quero engrandecer o teu nome e declarar, Pai, que a nossa fé está em ti, e declarar, Pai, que tu vai cumprir realmente o que tu prometeu a esse povo, porque esse povo que está ligado nessa live, tu escolheu para que eles venham realmente entender que eles precisam só se santificar e seguir a arca. E eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e declaro vitória, vitória, muita vitória que está chegando. Não desista, porque Deus não desiste de você. E eu quero deixar o meu abraço, que a paz de Cristo, que o amor de Deus permaneça na tua vida todos os dias. Amém? E até quinta, em nome de Jesus.